Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Meu nome é Alessandro Trovato e hoje é o último dia do ano, dia 31 de dezembro de 2017. Então, ao invés de mandar uma mensagem tradicional para vocês de Feliz Ano Novo, resolvi gravar mais um vídeo do tema do VBA, um tema que vocês sabem que eu gosto pra caramba, vocês também, né, que estão acompanhando essas aulas. Então, hoje, dia 31 de dezembro, antes de mais nada, quero desejar a todos uma excelente virada de ano, que 2018 seja um ano excelente para todo mundo. Aguardem, porque tem muita novidade aí vindo para 2018. Vários trabalhos que eu vou fazer. Nós vamos levar tanto o VBA quanto o Excel, quanto a produção de add-ins para Excel a um outro patamar esse ano. Então eu espero que dê tudo certo. Para vocês também, espero que vocês tenham muito sucesso, conquistem um bom emprego, aqueles que estão procurando emprego, mantenham os empregos aqueles que sejam promovidos, e muita saúde, muito sucesso e muita paz para todo mundo. Mas vamos lá, a aula de hoje é sobre remoção de palavras repetidas. Eu recebi essa dúvida de um amigo por e-mail, e ele pediu para que eu fizesse uma macro para ele para ajudar. Deixa eu apagar essa coluna aqui. Então, como funcionaria? Ele tem aqui a descrição de vários produtos e desses produtos não podem passar de 100 caracteres. Então, se nós usarmos a função número de caracteres, vamos ver que esta instrução, por exemplo, tem 112 itens, 112 letras. E se nós copiarmos, vamos ver que boa parte delas passam desse conteúdo. Então ele pediu para que eu fizesse uma macro, ajudasse a fazer uma macro para remover as palavras repetidas. Então, por exemplo, a palavra perfume aparece aqui e aparece aqui. Então ele pediu para que fosse removido uma e na sequência recalculado aí o termo. Essa quantidade de caracteres é um extra que eu fiz aqui para ele. Legal, então o que eu fiz? Fiz aqui duas formas de separação de texto que eu vou explicar para vocês em duas aulas também. A primeira, quando clicar sobre o botão remove duplicatas, veja só, rapidamente ele vai fazer, além da remoção dos itens repetidos, percebam que perfume não aparece aqui mais nessa lista, nós vamos fazer também a abreviação, nós vamos começar a abreviar as palavras para que elas fiquem no máximo com 100 caracteres. É claro que existem descrições que ficam mais que isso, mas aí é preciso de uma outra técnica que eu vou explicar para vocês. Para começar, essa planilha vai estar disponível para download lá no meu blog, no sigonerd.com, na seção Apostilas do Nerd, ou seção Downloads, vocês escolhem. E aqui, o que nós vamos fazer é justamente criar uma macro para auxiliá-lo nesse processo de remoção dos itens. Deixa eu substituir aqui, perfeito, apaguei as colunas. Como fazer essa macro? Então nós vamos criar essa primeira macro chamada de remove duplicidades. Antes de mais nada, nós precisamos criar aqui uma tela de parâmetros. Por quê? Se eu colocar no código simplesmente as palavras que eu quero substituir, o código vai ficar engessado e isso vai gerar a você muito retrabalho. Porque a cada vez que uma pessoa descobrir, olha, você pode abreviar a palavra clube para clube, CL, por exemplo. Então, ao invés de alterar o código, você pode vir aqui numa tela de parâmetros e digitar. Então, por exemplo, toda vez que encontrar a palavra clube, você vai substituir por CL ponto. Não é o ideal, né? Não sei se isso é válido para ele, mas em todo caso está aqui. Então essa lista ela pode ser montada de acordo com as palavras que eu quero que sejam substituídas e encurtadas para que o meu resultado seja eficiente. Só para que vocês possam entender, então eu peguei aqui, por exemplo, a palavra perfume. Eu vi que ela aparece duplicada e eu posso reduzir essa palavra. Então na minha planilha de parâmetros eu peguei a palavra perfume e vou substituir para perf, ponto. E aí sucessivamente. Lembre-se que você tem que criar soluções para o seu usuário que sejam soluções viáveis, para que o seu usuário possa ter liberdade de trabalhar sem depender de você para fazer as alterações. E no caso aqui, esta segunda instrução vai simplesmente separar os dados, veja só. Ele vai colocar cada uma das palavras sem repetição em cada uma das células. Então se nós analisarmos aqui, ele fez a separação de todo o conteúdo com base no nos itens que aparecem aqui na nossa célula. Pois bem, então explicações realizadas, vamos começar aí o nosso código. Para facilitar, vou copiar essa faixa de dados para uma nova planilha, para que nós não tenhamos que digitar tudo. Ctrl O, colei. Vou tirar aqui a quebra automática de texto. Perfeito, então nós já temos a nossa lista de palavras. Aqui em cima nós vamos inserir os nossos dois botões e a planilha de parâmetros eu vou copiar essa planilha lá na nossa pasta de trabalho que eu acabei de criar. Prontinho. E vou movê-la para cá. Então nossa planilha está praticamente pronta. Eu vou dar um arquivo, salvar como. Vou salvar aqui, lá na minha área de trabalho. Essa planilha final vai estar disponível para você fazer o download e as adaptações que você quiser do processo. Então vamos lá. Vai se chamar explicação
remoção de textos duplicados. Perceba que o Excel, as macros, permitem a você criar qualquer solução para pessoas que tenham necessidade. Então lembre-se de criar soluções que sejam aplicáveis de forma prática aí para seus usuários. Vamos lá, vou colocar então aqui desenvolvedor, vamos inserir um botão e esse botão vai se chamar remoção. Deixa eu entrar nas propriedades dele primeiro. Não mover ou dimensionar com as células. Vamos entrar nas propriedades dele. BT executa 1 e o nome dele vai ser método 1. Perfeito. Então vamos dar 2 cliques aqui sobre ele para que você possa acompanhar o processo. Vamos começar aqui digitando Option Explicit para que eu possa declarar todas as variáveis de forma obrigatória. Eu formatei minha máquina, então essa é uma máquina nova, talvez eu tenha que fazer alguns ajustes durante o processo. Vamos então começar declarando as nossas variáveis. Declaração de variáveis. Vamos começar então aqui, Jim. Nós vamos precisar de uma array para os nossos dados do tipo string. Nós vamos precisar também de um array de palavras, que são as palavras que nós vamos utilizar para fazer o encurtamento dos itens. Nova string, também é um array, opa, não, essa não, as string, para que nós possamos fazer aí a mudança, né, escrever a nova frase. Dim, as long, é o meu repetidor, não sei quantas linhas pode ter no processo, pode ter 1 ou 1.000.000. B também. Vamos usar aqui, vamos chamar um item de data 01, que ele vai fazer aí, vai permitir que nós façamos aí a nossa substituição, a nossa circulação pelos itens da nossa lista. Dim W, as worksheet, Dim, última cell, as range, você já conhece todos esses métodos que eu utilizo nos meus vídeos. Dim, LN, as long, vai ser o número de linha, e Dim, LNP, que vai ser também o long, mas da nossa planilha de parâmetros. Vamos começar definindo então a nossa variável W, que é a nossa variável de controle da nossa planilha, W igual a sheets. Você pode escrever tanto o nome da planilha, planilha 1, no caso estou usando o Excel 2016, ou você pode utilizar o nome do Excel, do nome VBA da planilha para que você possa definir essa variável, fica a seu critério. Set, última célula, vamos definir aqui a nossa última célula para que eu possa percorrer exatamente o número de células que tem aqui na nossa planilha, vai ser igual w.cells, w.rows.count, 1.end xlab. Você já tem todas essas instruções lá em aulas diversas e outros projetos que eu gravo. Então vamos lá, vamos selecionar a nossa planilha e vamos colocar o cursor na célula A2. Opa, A3 na verdade, porque eu tenho aqui, deixa eu ver, não, A3, é isso mesmo, A2, ponto select e w.range da coluna B até a coluna, sei lá, AA, ponto entire column, ponto delete. Por que isso? Porque eu preciso apagar todas as outras colunas que estão aqui para frente dos processos que nós já fizermos. Linha da nossa planilha vai ser a 2, ou seja, eu vou começar a utilizar aqui a partir da linha 2 e a linha da nossa planilha de parâmetros, ela vai ser definida pelo número de linhas que nós temos aqui na nossa variável. Então, sheets parâmetros, todas as células da minha planilha parâmetros de novo. Eu poderia ter definido uma outra variável para ela, mas eu preferi não fazer isso. Parâmetros, ponto rows, ponto count, vírgula 1, ponto end, xlab, ponto row. Ou seja, nós vamos definir aqui a nossa variável, deixa eu ver aqui, faltou um cells aqui. Não, vamos lá, sheets parâmetros, faltou uma aspas aqui, perfeito. Legal, então agora nós estamos com um item pronto. Já tenho o número de linha da minha planilha principal e já tenho o número de linha da nossa planilha de parâmetros. Nós vamos utilizá-la no decorrer da nossa instrução. Então vamos lá. Faça enquanto o número da minha linha da planilha 1 seja menor ou igual à última cell.row. Para que o meu fluxo, para que o meu loop ele possa ser
feito pelo número de linhas exatas do nosso arquivo. Vou definir aqui a nossa variável de loop, ln mais 1, para que eu não tenha que criar aqueles loops infinitos. E vamos começar então a nossa explicação. Então vamos lá. Quando nossa estrutura de repetição começar, ela vai estar aqui nessa célula. Só que se você percebeu, nós temos aqui várias palavras, e essas palavras elas precisam ser segmentadas para eu ver quais são as repetidas. Para isso nós vamos usar uma instrução do VBA chamada de split. Então o meu array de dados vai ser igual ao split dessa minha célula. w.cells ln,1.value, vírgula, e aí eu vou usar um if. Olha só que interessante. A minha array de dados ela vai ser a decomposição dessa célula em várias partes. E cada item que eu escolher como delimitador aqui, o split ele vai ser feito com base num delimitador. E esse delimitador aqui pode ser um espaço. Só que analisando os dados no decorrer do trabalho, eu percebi que não só o espaço era usado como separador, mas um caractere de controle ASCII, o código 160 também. Então eu vou colocar um if aqui, veja só. Se ele detectar que o tipo igual a 1, e eu acho que eu não defini essa minha variável tipo ainda. Não preciso desse if aqui agora. Vamos fazer o seguinte, que eu criei duas rotinas para ele e essa era ainda com a if. Vamos fazer então aqui a separação com o caractere 160. Você pode depois incluir um código para mudar. Vamos definir aqui as variáveis. A expressão é o valor da minha célula, perfeito. O delimitador vai ser o espaço. E agora nós precisamos fechar esse nosso controle. Vai ser aqui o split. Está certinho. Perfeito. Vamos definir aqui que o meu A é igual a 0. É a minha variável de giro, né? E for each. Esse data01 são os itens da minha array. Em array dados. Por isso que eu defini ela como tipo variant. Como ele não sabe que tipo de dados está vindo para cá, ele vai fazer o loop para eles. Dat01. Perfeito. O que eu vou fazer quando encontrar esse dat? Esse item? If, se o limite, né, da minha matriz filtrada pelo comando filter do meu array de dados, vírgula, dat01, for maior que 0 e o A for maior que 0, então array de dados de A igual a VB no string. End if A igual a mais 1. O que nós estamos fazendo nessa instrução? Deixa eu explicar primeiro para você antes de nós darmos sequência. Nesse primeiro loop aqui, nós vamos identificar as duplicidades e substituir o segundo ou terceiro valor, segundo ou mais valores, por uma variável ou por um código, né, por um VB no string. Eu vou inserir aqui um null no campo para que ele deixe de existir. Essa duplicidade seja substituída no meu array. Então ele vai percorrer por todos os campos no meu array de dados. E aí, quando ele encontrar através da instrução filter mais de 1, ou seja, quando ele der aqui um resultado maior do que 0, e diferente do primeiro número, porque senão se eu não colocar esse A maior que 0, ele vai começar com a palavra feminina, ele já vai eliminar o perfume. Então o array de dados de A vai ser um VB no string. O resultado final desse processo aqui vai ser um array de dados, o resultado, deixa eu colocar aqui, o resultado será um array de dados sem repetições. Então o meu array, que nós definimos aqui o array de dados, vai ser um array sem repetições. Legal, só que nós não terminamos ainda. O próximo passo é fazer com que esses dados eles sejam gerados em um novo array, para que eles não contenham esses espaços em branco. Então, vamos lá. B igual a 0, vai ser a minha nova estrutura de repetição. For A igual, de novo, eu poderia ter colocado aqui, vamos lá, igual lbound array dados to o bound array dados. Você já sabe que o lbound ele pega o menor valor, o primeiro item de uma array,
E o bound, ele pega o maior número de um array. Então ele vai fazer um ciclo aqui, um for next de A, ou seja, de 0 ou 1, tanto faz, não sei qual o tamanho desses dados, até o maior número dele. Então next A, e vamos fazer aqui as nossas instruções. If array dados de A seja diferente de VB no string, ou seja, se ele não for um no string, então ele vai montar a minha nova string. Veja só, nova string vai ser nova string concatenada com o array de dados. Como eu fiz uma alteração no código, concatenado com espaço para separar a palavra. Em div. Legal, esse B aqui é desnecessário, eu vou tirá-lo, eu não preciso mais dele. A não ser que eu precise mais para frente, então nós vamos eliminar esse B aqui. Isso aqui é de uma rotina antiga que eu tinha feito para ele, para outra substituição. Então, ele vai fazer um for next e vai pegar todos os itens do meu array de dados que forem diferentes de no string e vai colocar na minha nova string. O resultado disso aqui vai ser justamente o resultado. Vai ser uma nova array sem repetições. Uma nova array não, um novo string. Sem repetições. Legal. Perfeito. E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar a nossa array de palavras. Por quê? Se essa substituição, se essa nova string tiver mais de 100 caracteres, eu preciso tratá-las. Então nós vamos fazer o seguinte, a array de palavras vai ser igual sheets parâmetros. Agora eu tenho que montar a minha array com aquelas palavras que eu coloquei. Ponto range. A3 até B concatenado com o meu número de linhas da planilha parâmetros.value. Essa array de palavras nada mais vai ser do que uma lista gerada com todas as palavras da coluna A e B lá da minha lista de parâmetros, lembra-se dela? Então ele vai pegar justamente essa seleção. Conforme aumentamos o número de palavras aqui, ele vai aumentando automaticamente também a nossa lista, o nosso array. Por isso que eu falei para vocês que nós temos que simplificar para o usuário e não complicar para ele. Novamente, precisamos fazer agora um for next. For A igual 1 to o bound array palavras, vírgula 1. Next A. O que essa instrução agora vai fazer? Nós precisamos verificar se a string está com mais de 100 caracteres. Então, if o tamanho da minha nova string for maior do que 100, então, o que eu preciso fazer? Tratar a minha nova string. Se não, o que eu preciso fazer? Eu vou sair do exit for. Se ela não tiver 100, se ela não tiver 100 caracteres, eu não preciso nem fazer com que ela percorra todos os itens do meu for next. Eu posso pedir para que ele saia. Então, a nova string vai ser igual a meu replace. Nós vamos fazer aqui um replace da nova string. Nós vamos pegar aqui a array de palavras, nós vamos substituir a palavra número 1, o A vale 1 nesse caso, lembra do meu ciclo? Então ele vai pegar a primeira palavra da posição 1 até a minha, e vai substituir pelo array palavra A,2. Basicamente eu estou pegando a minha string e estou substituindo ela por, ele vai pegar a primeira palavra que está aqui na posição 1,1, porque a minha matriz ela está aqui, então essa aqui é a coluna 1, essa é a coluna 2, e aí vai substituir por um array de palavras, né? Ele vai substituir pela segunda coluna. Basicamente ele vai fazer isso para todas as letras, enquanto o nosso array, enquanto a nossa string tiver mais do que 100 caracteres. Só que tem um limite, veja que eu coloquei aqui mais ou menos 13 itens da nossa lista de substituição. Esses 13 ou 14 itens da nossa lista de substituição vai ser o tamanho do meu for next. Então, mesmo assim, depois de passar pelas 14 vezes, se ele não encontrar qualquer substituição para fazer, então ele vai continuar dando uma string maior do que 100 caracteres. E aí vocês precisam incrementar o número de palavras. Vamos lá, agora vamos exibir cells ln,2.value igual nova string. Eu vou exibir a quantidade da nova string lá para o nosso usuário. E nas células linha, coluna 3.value vai ser igual o tamanho da nossa nova string, que foi um bônus aí que eu coloquei para ele. Vou definir aqui a nossa linha como linha mais 1 e nova string igual a empty.
ou VB no string. Prontinho. Agora, o que nós vamos fazer é finalizar a nossa coluna, nossa planilha. With W and with, então vamos lá. Ponto used range ponto entire column ponto autofit, para que eu possa melhorar a largura das minhas colunas. Ponto range A1 ponto select, para colocar o cursor na célula A1. Ponto range B1 ponto value igual nova descrição, para colocar o título na nossa coluna. E ponto range C1 ponto value vai ser igual ao número de caracteres. Eu acho que vai facilitar para o usuário se nós desligarmos aqui em cima o application.screenUpdating igual a false. E lá no final nós vamos colocar o screenUpdating igual a true para atualizar a tela. E um aviso, é claro, message box, processo concluído. Perfeito, vamos ver se o nosso processo deu certo. Eu vou salvar essa nossa planilha, porque senão nós vamos acabar perdendo. E vamos lá, F8. E aí vamos começar a declaração. Desliguei a tela, defini minha planilha e contei a minha última célula. Perfeito. Selecionei a nossa planilha, coloquei o cursor na célula 2 e apaguei todo o resultado anterior. Linha 2, a linha da última planilha é a linha 15. Perceba que essa instrução já me deu a última planilha, na nossa planilha de parâmetros. Faça enquanto o número da linha for menor do que a linha da última célula. Vou criar o meu array de dados. Então, acabou de ser feito o split dos meus dados. E esse split já foi, vamos ver como é que está aqui o nosso array. Se ele tem 13, bom, vamos deixar assim como está. Para cada item do nosso array, ele vai pegar então o valor, vai ver se encontrou, não encontrou, então ele passa para o próximo. Se ele encontrou o item, opa, aqui ele deu um errinho, você viu que ele não fez o for next. É porque esse CHR de 60 aqui está errado. Eu preciso então trocar, não vai esse caractere que tem nessa planilha, então eu vou colocar aqui o espaço. Por isso eu havia colocado o if anterior. Então, de novo, vamos lá. Agora sim, o array de dados. Vamos ver aqui o tamanho, o bound do meu array de dados. Tem 21 caracteres, agora sim. Então, para cada item, o primeiro item ele é duplicado, mas veja só, ele pula, porque ele o A ainda é igual a 0. E aí o segundo não é duplicado. A terceira palavra não é duplicada. A quarta palavra não é. Então ele vai fazendo isso até entrar aqui no array de dados. Veja só, a palavra repetida que ele encontrou foi perfume. Então ele vai substituir esse perfume aqui por um new string. E aí vai continuar a nossa instrução. Quando chegar aqui, nessa linha, então o nosso array já está prontinho. Agora eu vou fazer o inverso, eu vou pegar e vou eliminar do item 0 até o item 21. Se o array de dados for diferente de noString, então olha só, novaString igual a primeira palavra, então ele começou a pegar a primeira palavra. Depois, é diferente? Então ele pegou a segunda palavra, veja só, perfume feminino, e colocou perfume feminino. E vai fazendo isso sucessivamente até que nós tenhamos uma nova string sem repetições. Veja que ele vai pulou agora, porque ele encontrou a palavra noString, e vai gerar a nossa lista sem repetições. Nosso array de palavras, opa, ponto incompatível, vamos ver o que ele deu aqui. Array de palavras igual ao parâmetros.range AB3. Tá, então o que eu vou fazer? Eu vou trocar esse array de palavras aqui por um variant, para deixar ele se virar. Vou colocar um breakpoint aqui, e agora passou. Vamos fazer do item 1 até o tamanho máximo do array das palavras. Olha lá, se for maior que 100, então ele vai substituir. Ele vai pegar a minha nova string e vai substituir perfume por perfume. Perceberam a diferença? Fez a substituição, a minha nova string, olha só, a palavra perfume já está abreviada. Vai continuar fazendo isso para todas as letras da nossa string. Como ele já passou, o tamanho não é maior que 100, ele já saiu do meu for e já conseguiu exibir para o meu usuário na planilha, veja só, o resultado aqui. Se nós dermos F5 e continuarmos aí com a nossa sequência, você vai ver então que todo o processo vai ser feito e a separação dos textos vai funcionar, a separação e o encurtamento dos textos vai funcionar direitinho. Se eu fizer apenas uma comparação aqui para vocês, o tamanho do campo originalmente, então este campo aqui tinha, vamos ver aqui, 112 caracteres, ficou com 100, e os demais a mesma coisa, era 115 para 100, 119 para 100, e aí nós conseguimos reduzir drasticamente o tamanho das nossas descrições utilizando o método 1. Vou salvar.
Aconselho a você que está aí assistindo essa aula a verificar esse nosso código e, se você tiver dúvidas, refazê-lo novamente. Deixe-me fechar esse texto. Fechar as planilhas. Essa foi então o primeiro método de separação dos textos, né? Da eliminação das repetições dos nossos textos aí na planilha. Se você notou alguma diferença ou precisa fazer algum ajuste na planilha, então fique à vontade. Essa é uma forma que você tem aí de aprender a fazer aí essas alterações. Se você então gostou dessa aula, acompanhe. Na próxima eu vou fazer o método 2, onde nós vamos separar cada uma das palavras sem repetição em uma célula da nossa planilha. E se você gostou desse vídeo, não esqueça, clique em curtir, compartilhe com os amigos e continue acompanhando os trabalhos aí do canal. Um grande abraço para vocês, espero que tenham uma boa passagem de ano e nos vemos em 2018. Até lá!